Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim contar para vocês alguns livros que marcaram a minha vida, né? Eu vim compartilhar com vocês alguns dos livros que marcaram a minha vida. E assim, gente, não são os meus livros favoritos, não necessariamente são os meus livros favoritos, assim, os meus livros favoritos da vida ou coisa do tipo, não. São simplesmente livros que, de certa forma, de uma forma ou de outra, marcaram, assim, a minha vida, quem eu sou como leitora, como pessoa também. Então, em situações diferentes, eu separei aqui 4 livros que me marcaram muito e eu vou contar pra vocês, eu vou mostrar o livro, falar brevemente sobre ele, sobre o livro e contar por que ele me marcou tanto, né? A minha história com esses livros. Tá na ordem aqui do que eu li. Então, o primeiro que eu vou mostrar é o que eu li, né, há mais tempo, né? Que é nada mais, nada menos do que Harry Potter. Esse daqui eu coloquei a Pedra Filosofal, mas se encaixa em todos os livros, na série completa, tá? E assim, não vou falar sobre o que é a história de Harry Potter, porque eu acho que todo mundo conhece, né? Mesmo quem nunca leu o livro ou quem nunca assistiu o filme, conhece a história desse bruxinho, né? É impossível você não saber do que se trata esse livro aqui. Então eu vou contar pra vocês o porquê que isso daqui me marcou tanto. Esse livro me marcou muito porque ele me abriu, assim, uma janela, o meu mundo literário. Muita gente fala que começou a ler por causa de Harry Potter. O Harry Potter, ele iniciou aí muita gente no mundo da literatura, muita gente mesmo que não tinha o hábito de leitura, começou a ler por conta de Harry Potter. No meu caso, foi um pouquinho diferente. Eu sempre gostei de ler, desde criança, mas assim, eu moro numa cidade pequena, numa cidade do interior. E aqui na minha cidade não tem livraria. Não tinha quando eu era criança e não tem hoje, né? Teve uma época aí que até abriu uma no shopping, né? Mas já fechou. O que a gente tem aqui hoje é lojas americanas que tem lá a seção que vende livro, né? Mas livraria mesmo não tem. Mas na época que eu era criança, adolescente, nem loja americana tinha aqui. Então não tinha livraria. Eu lembro, eu criança, eu lia muito na biblioteca da escola, né? As professoras às vezes levavam a gente na biblioteca ali pra gente pegar um livro e ler. Eu lia muito gibizinho da Turma da Mônica, muito mesmo. A minha mãe sempre comprava pra mim, inclusive eu fui assinante da Turma da Mônica. E a minha mãe também comprava muito livro, alguns infantis pra mim e até alguns livros pra ela mesmo, em revista de catálogo, sabe? Tipo aqueles catálogos tipo Avon, Hermes, sei lá. Tinha umas revistas dessa que tinha livros ali, poucos livros, né? E a minha mãe encomendava alguns desses livros nessas revistas e daí vinha pelo correio e tal. Mas assim, era muito difícil da gente, eu não tinha assim como entrar numa loja que tivesse livros e olhar, folhear, ler a sinopse, então não era parte do meu mundo, assim. E aí, em 2001, eu já era adolescente e eu fui no cinema com meu tio assistir Harry Potter. Eu nem sabia o que era Harry Potter, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas eu ia muito no cinema com meu tio, desde criança. Meu tio sempre me levava pro cinema. E daí ele me levou pra assistir Harry Potter. E eu saí do cinema fascinada. Fascinada. Eu amei aquela história. Eu amei, amei, amei. E aí eu descobri que teria continuação, né? Que ia ter outros filmes. E eu descobri que esses filmes eram baseados em livros. E nem tinha todos os livros ainda escritos. A autora ainda estava escrevendo a série. E aí, nessa época, eu já tinha internet em casa, eu tinha um computador com internet em casa, e aí, então, mas eu não tinha o hábito de comprar coisas na internet. Na verdade, essa coisa do comércio virtual ainda estava no início ali. Eu lembro que tinha a Submarino, que eu acho que era mais famosa, assim, e na questão de livros tinha a livraria Saraiva também, o site. Mas eu nunca tinha comprado na internet. A minha mãe tinha medo de colocar o número do cartão de crédito ali, porque podiam clonar, e sempre tinha frete também, enfim. Mas aí eu queria o livro do Harry Potter, né, do filme lá que eu vi e tal. E aí eu entrei, comecei a pesquisar isso na internet, acho que era Submarino e Saraiva que tinha, eram os que eu comprava, né? E eu comprei então Harry Potter pra ler e comprei os livros que já tinham sido lançados e depois quando foram lançando os outros eu comprei. Mas me marcou muito porque a partir dali abriu um mundo de possibilidades pra mim. Eu entrava nesse site, na Saraiva, por exemplo, ia lá na parte infanto-juvenil, eu era adolescente, e ficava olhando aqueles livros, aquelas capinhas de um monte de livros, tinha páginas e páginas de livros. E quando eu gostava de uma capinha, eu clicava ali e lia a sinopse. E daí, se eu gostasse, eu anotava. Eu tinha um caderninho que eu anotava o título dos livros que eu queria ler, né? Eu olhava ali no site e o livro que eu gostava eu anotava no caderninho pra depois, de vez em quando, eu não comprava sempre, a minha mãe não deixava e os livros eram caros, tinha frete caro.
mas de vez em quando a minha mãe deixava eu comprar um livro. Então aí eu ia, já tinha ali meu caderninho com as minhas anotações, com os livros que eu queria, e aí eu comprava. Então assim, me abriu uma possibilidade de eu conhecer livros, conhecer autores, conhecer... Naquela época eu pegava muito infanto-juvenil, estilo Harry Potter mesmo, aí lia as Crônicas de Nárnia, enfim. Mas assim, essa coisa de você poder estar ali na frente de uma pessoa que não tem acesso à livraria, que não tinha uma livraria física, você tá ali na frente do computador e conhecendo novas histórias, conhecendo novos livros, e aí você compra um livro aqui, compra um livro ali. Então, assim, me marcou demais, porque aí, assim, a partir desse momento que eu comecei a comprar livros, eu comecei a fazer a minha bibliotecazinha aqui, né? E, enfim, gente, e aí eu fui descobrindo lançamentos, ia lançando o livro do Harry Potter e eu comprava o último. Então eu lembro que eu comprei na pré-venda, gente, eu li assim desesperada, porque nossa, sabe, era uma febre assim. Enfim, Harry Potter me marcou então por isso, sabe, esse fato de eu ter começado, não começado a ler, como eu falei, eu já gostava, mas assim, de ter entrado, mergulhado mesmo nesse mundo da literatura e de conhecer novos autores, e de conseguir procurar e de comprar livros, e enfim, então me marcou demais. Outro livro que eu li também na adolescência, esse aqui já quase saindo da adolescência, é O Mundo de Sofia. Hoje em dia ele tem uma edição com a capa diferente, eu vou deixar os links aqui, tá? É o mesmo livro, mas ele tem uma capinha diferente hoje em dia. E esse livro aqui, eu comprei assim também, né? Passei a navegar na internet, na Saraiva, na Submarino da Vida, nem existia a Amazon aqui no Brasil ainda. E aí eu li a sinopse, gostei, eu já tinha visto que algumas pessoas assim na internet estavam falando bem desse livro e eu resolvi comprar. E eu acho que foi o primeiro livro assim que eu comprei, mais cabeça, vamos dizer assim, que não é essas historinhas assim mais de adolescente e tal. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma menina de 15... Faz muito tempo que eu li esse livro 2 vezes, tá, gente? Eu não lembro direito muito da história, mas eu sei que é uma menina que ela tem 15 anos, ou vai fazer 15 anos, e ela começa a receber do correio, né, chega na casa dela, uns envelopes com uma carta, com umas perguntas, e ela não sabe de quem que mandou, é anônimo. Então, vinha perguntas, o que é a vida, assim, umas perguntas meio filosóficas, sabe? E aí, essas cartas vão chegando pelo correio, e essas cartas vão dando um curso de filosofia pra ela. Então, de vez em quando, já chegam umas cartas, assim, que é quase uma apostila, né? E vão ensinando pra ela, e ela vai se correspondendo com essa pessoa, que ela nem sabe quem é, mas ela vai se correspondendo, e é um curso mesmo de filosofia. E aí, assim, o livro é meio que dividido, é a vida real dela, ler a vida dela cotidiana, né? Tem uma questão com o pai dela, eu não vou lembrar. Eu não sei se o pai dela morreu, ou se o pai dela abandonou ela, enfim, eu sei que tem uma questão com o pai. E aí, então tem a vidinha dela cotidiana, indo pra escola, com a mãe, né, essa questão toda. Mas tem os capítulos que é essas cartas que ela recebe. E nessas cartas é meio que um mergulho pelo mundo da filosofia. Então ali ele vai ensinar desde lá dos gregos, de Sócrates, Aristóteles, Platão, passar depois, né, vai ir vindo lá, René Descartes, enfim, toda essa gama de filósofos aí pela história, um passeio pela história da filosofia. E eu amei. E eu sei que muita gente não gosta tanto. Ele é muito famoso, muita gente ama, ele é um best-seller, assim, ficou um best-seller quando foi lançado. Muita gente acha ele muito didático, muito, né? Mas assim, gente, eu amei tanto isso daqui que eu li ele 2 vezes, porque eu queria adentrar, principalmente as partes de filosofia mesmo, né? Que eu fui ler de novo. Porque ele vai falar, é um passeio pela história da filosofia, mas de uma forma fácil, né? Ele tá contando pra uma adolescente, então não é nada difícil, assim. E cara, eu comecei a me apaixonar por filosofia, então isso me marcou muito. E esse me marcou também pelo fato de que eu vi que eu não precisava da escola, né, ou da faculdade, enfim. Acho que na segunda vez que eu li eu tava na faculdade, a primeira vez eu tava na escola. Eu não precisava da escola ou de uma faculdade para conhecer as coisas, para estudar, sabe? Porque na escola a gente tinha uma filosofia ali, que era a filosofia que você tem no ensino médio, mas que era uma chatice, tinha umas apostilas lá, sabe? Assim, né? Eu não ligava muito pra filosofia da escola, mas esse livro me pegou de um jeito. E eu entendi que a gente não precisa da escola pra você ler e estudar, por exemplo, sabe? Hoje eu tenho lido bastante não, mas assim, tenho lido interessado muito por geopolítica. E assim... E não é pra trabalho, nem pra estudo, é por curiosidade, sabe? E é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu tinha passado as férias na casa da minha avó, acho que era as férias no meio do ano. E eu tava lá lendo, sentada lá na escada da minha avó, lendo, na escada lá de fora, né?
que era tipo um quintal, assim, tinha várias casas. E daí eu tava ali lendo, e eu lembro que acho que foi a namorada do meu tio, uma mulher que passou lá, e me viu lendo e falou, nossa, a sua escola manda livro pra vocês lerem nas férias. Aí eu falei, não, não é da escola, não é da escola. E ela ficou assim, então por que você tá lendo? Tipo assim, cara, por que uma adolescente tá lendo um livro que não é da escola, que a escola não te obrigou a ler, sabe? As pessoas meio que não entendem que você tá lendo porque você quer ler, gente. Não é porque a escola, sabe? Então, enfim, e aí... eu comecei a ler mais sobre filosofia, sobre história. Tem uma parte aqui da história da antiguidade, que eu sou fascinada pela antiguidade, pela Grécia Antiga, pelos mitos gregos, sabe? Toda aquela parte ali, eu sou fascinada. E eu passei a ler mais coisas sobre isso. E assim, é por isso que me marcou mesmo, sabe? Tipo assim, cara, eu não preciso estar na escola estudando, esperando a aula de filosofia para aprender sobre filosofia. Eu posso comprar um livro e ler. Se eu tenho interesse em geografia, em história, em, sei lá, astronomia, em ciência quântica, sabe? Você não precisa estar no curso para você aprender isso. O livro pode te proporcionar isso. Então, me marcou muito também. E daí o terceiro livro é O Sol é para Todos. Esse daqui já é mais recente, eu li ele há 4 anos e quase 5 anos atrás, né? Eu sei exatamente a data. Por quê? Esse livro aqui, gente, me marcou pela... Vou falar um pouquinho sobre a história, rápido, tá? É uma história que se passa bem lá no início do século XX, né? É 20? Não, 20 não. Ai, já não lembro mais. 1800 e alguma coisa, né? 20 não. E ele vai falar sobre, no sul dos Estados Unidos, ele vai falar ali sobre muita questão do racismo, da escravidão. Naquela época ali, já não tinha mais escravidão, já tinha sido abolido, né, a escravidão, mas ainda existia, né, de forma assim, não legal, de forma ilegal, ainda existia a escravidão. E ainda existia aquela segregação que teve nos Estados Unidos, né, então tinha a escola só para os negros, a escola dos brancos, a escola dos negros, tinha o hospital do branco, o hospital do negro, tinha a igreja que o negro frequentava, a igreja que o branco não era misturado, era tudo muito segregado mesmo. E aqui, então, o livro é todo contado pela visão de uma criança, a Scout, é uma menininha de 10 anos, é 10? Acho que é 10 anos. E ela mora ali, é uma menina branca, e ela mora com o pai e com um irmão, que é um pouquinho maior que ela. Então, assim, ela vive ali, né, naquela cidade meio rural, né, e brinca com os amiguinhos, então tem um moleque meio esquisito lá que eles implicam, tem toda aquela coisa de uma criança, de brincadeira de criança ali. E o que vai acontecer aqui? O pai dela é advogado, e aí vai acontecer um crime ali na vizinhança ali, né? Na verdade, uma menina, uma mulher negra, uma mulher branca, vai acusar um negro de ter estuprado ela. Ela vai dizer que foi estuprada por aquele negro. E aí, tipo assim, e o negro fala que não foi ele. E assim, não tem prova nenhuma, ninguém viu, não tem nada, não tem prova nenhuma. Só é aquela mulher branca acusando ele. E aí, naquela época, assim, uma pessoa branca, e entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, todo mundo vai acreditar na pessoa branca. E o rapaz que tá sendo acusado, ele desesperado, ele fala, não, eu nem tava aqui, eu tava não sei aonde, ele tem um álibi, isso aqui. Mas assim, ninguém dá bola, sabe? Porque assim, se ela tá... Nossa, mas ela é uma mulher branca e ela é uma mulher, assim, de uma família e tal, legal e tal. Se ela tá acusando, então é verdade. E aí o pai da Scout, ele vai resolver defender aquele negro. Ele é advogado. E aí eles vão pros tribunais, vai ter julgamento, aquela coisa toda. E a população toda se revolta contra ele e contra a Scout também. Então ela vai sentir, ela 10 anos, ela já sente as pessoas olhando torto pra ela, as mães querendo que os seus filhos não brinquem com aquela menina ali, sabe? Todo esse preconceito porque o pai dela, que é branco, tá defendendo um cara negro. Então assim, nossa, sabe? É um absurdo, né? Por que esse cara, ele tá defendendo aquele monstro que não sei o que, assim, sabe? Então, assim, é muito interessante. É um livro que fala muito sobre o racismo. Então, assim, cara, é muito interessante a história. Mas por que esse livro me marcou tanto? Ele me marcou pela época em que eu li ele, tá? Pra quem não sabe, eu tenho uma filha que acabou de completar 4 aninhos de idade e que ela é de produção independente.
E aí, quando eu fui fazer, eu fiz FIV, né, que é a fertilização in vitro, e quando eu fui transferir o embriãozinho pro meu útero, né, porque assim, gente, rapidinho, assim, pra a fertilização in vitro, né, então você toma um remédio lá, o médico tira os óvulos, seus óvulos, né, quando já tá bom, você vai no hospital, o médico retira os seus óvulos, do laboratório é fecundado com o espermatozoide, gera um embriãozinho ali. Aí fica uns dias ali, e depois o médico pega esse embrião e coloca dentro do seu útero. E aí o que acontece? Eu fiz o tratamento em outra cidade, porque aqui onde eu moro, falei de novo, é interior, não tem clínica que faça esse procedimento. Então eu fiz numa outra cidade que leva mais ou menos 2 horas de carro e é serra. Então tem que subir serra, né, para voltar tem que descer a serra. E no dia que eu fiz a transferência, muita gente fala que quando você faz a transferência é bom ficar de repouso, né, pra aumentar as chances do embriãozinho ali se aderir à parede do útero, né, e a gravidez evoluir e tal. Enfim, tem gente que fala que não é preciso fazer repouso, tem gente que fala que é, mas enfim. Eu fui fazer o procedimento, estava marcado para de manhã cedinho, e eu não queria depois sair da clínica e voltar para casa, porque é 2 horas andando de carro, descendo a serra, então tem umas partes da estrada que é horrível, enfim, eu não queria. Então eu resolvi ficar lá mesmo na cidade e voltar só no dia seguinte, para voltar para descansar. Então eu fiquei num hotel lá. E eu falei, eu vou levar um livro para ler. E aí eu olhei assim a minha estante, qual livro que eu queria levar. E eu vi esse livro na estante, porque é um livro que eu já tinha aqui em casa, já tinha comprado, mas eu nunca tinha lido. E eu levei. E eu li ele praticamente todo lá. Porque eu passei o dia todo, assim, praticamente, deitada. Eu fiz o procedimento de manhã, fui pro hotel e passei o resto do dia deitada na cama do hotel, descansando, porque eu queria descansar mesmo, né? Eu não queria, né, fazer nada brusco assim, porque, né, é um medo de não dar certo o procedimento. Então, eu fiquei lá e li praticamente o livro todo lá. Então, me marcou demais, porque eu lembro exatamente, assim, de eu estar deitadinha na cama do hotel, lendo esse livro, sabe, assim, passando a mão na barriga, pedindo a Deus, por favor, ter dado tudo certo. E assim, me marcou muito, e a minha filha tá aí, acabou de completar 4 anos, então esse daqui foi num momento muito especial pra mim. E aí, gente, pra finalizar, que o vídeo tá ficando grande, esse livro eu li recentemente, eu li tem 2 meses, 1 mês atrás, sei lá, 2 meses atrás, que é um calhamaço gigantesco, ai meu Deus, que é Os Miseráveis, um livro que eu tenho há muito tempo, eu tenho também há uns 4 anos, mais ou menos, quando eu tava grávida mesmo, quando eu fiz o procedimento, acho que eu já tinha esse livro aqui, mas eu nunca tinha lido, e aí esse ano eu li, e gente, ele é maravilhoso, tá? Não dá nem pra, eu fiz uma resenha dele recente aqui, não dá nem pra falar muito, mas nosso protagonista aqui é o Jean Valjean, que é um cara que passa 19 anos na cadeia por ter roubado um pão pra alimentar seus sobrinhos que estavam morrendo de fome. Então ele sai dessa cadeia, né, diferente, né, com tudo que ele viveu ali, mas vão acontecer situações ali em que ele vai meio que se regenerar, sabe? E ele vai tentar ajudar as pessoas. Mas é um livro que vai falar muito, né? É um livro que se passa na França, ali 1700, alguma coisa. Logo após a Revolução Francesa, a gente vai vendo como que a vida do francês ali, do povo, tá miserável, né? A gente vai encontrar muitas pessoas aqui em situações mesmo de miséria. Mas é um livro que me marcou muito pela questão da miséria da alma, ou a miséria humana, sabe? Você tem pessoas, tá pesado, não vou carregar não. Você tem pessoas aqui que não são miseráveis financeiramente falando, né, de dinheiro. Você tem pessoas aqui que são miseráveis na alma mesmo, sabe? Que fazem coisas horríveis, assim, que, gente, assim, me marcou, porque, cara, é tão atual, gente, ó, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas hoje é que dia? 8, 9, não lembro, de maio, não sei que dia é hoje, que tem calendário? Não tem. 8, 9, hoje é quarta-feira. E a gente tá vivendo aí um momento complicado no Rio Grande do Sul, porque aconteceu essa enchente, né, muitas chuvas, a cidade do Rio Grande do Sul tá todo alagado, tá? E assim, eu tenho acompanhado pela internet os resgates, né, as pessoas de barco tentando fazer o resgate de pessoas, de crianças, de animais. E, gente, tem gente saqueando os barcos, que estão indo fazer resgate, sabe? As pessoas estão naqueles barcos para resgatar sobreviventes, que já estão há 4 dias lá, debaixo d'água, assim, né, com as casas inundadas. E tem gente fazendo saque, sabe? Então, assim, assaltando esses barcos. É um negócio assim, no meio de uma calamidade, no meio de uma tragédia dessa, tem pessoas tentando tirar proveito. Isso é uma miséria da alma, sabe? É muito pior do que, não é miséria de dinheiro, é miséria mesmo da tua alma, porque, gente, não é possível. Então, mostra como esse livro é tão atual, porque você vê... Só uma situação que eu me lembrei agora do livro. No início, tem um personagem aqui, que é a Fantine,
que ela é pobre e tal, e ela tem uma filhinha ali, que não tem pai, né, uma filhinha bastarda, e ela vai pra uma outra cidade pra conseguir um emprego numa fábrica, que tem uma fábrica ali que tá empregando o pessoal e tal, e ela não pode levar a menina, então ela deixa essa menina, acaba deixando ali numa outra cidade, com uns estalajadeiros ali, né, com a galerinha que tem um hotel ali, e todo mês ela manda, ela deixa a criança ali pra eles cuidarem da criança pra ela, e todo mês ela vai mandando dinheiro para as despesas, né? E ela tá lá na fábrica trabalhando, e ela é uma menina, uma moça descrita como muito bonita, os cabelos de Fantine, os dentes, tal. E aí tem uma velha lá que vai acabar suspeitando que a Fantine tem um segredo, e essa velha vai futricar. Essa velha chega a viajar para outra cidade e descobre então que a Fantine tem uma filha que não tem pai e que ela largou a menina lá pra poder trabalhar aqui e tal, enfim, ela descobre. E daí ela volta e conta, e ela chega até lá o chefe e tal, e eles acabam demitindo a Fantine. E aí, assim, toda uma questão mesmo da época, do preconceito contra a mulher, mãe solteira naquela época e tal, enfim, acaba demitindo a Fantine e ela perde o emprego dela, que é onde ela se mantinha com aquele emprego e é o que ela conseguia sustentar a filha dela lá. Então, assim, a partir do momento que ela perde aquele emprego, a vida dela vai detonar, porque ela não vai conseguir mais se sustentar, não vai conseguir sustentar a menina, e o pessoal que tá com a menina fica mandando mensagem, carta, né? Ó, a gente precisa de dinheiro, a menina tá doente. São horríveis aquele pessoal. Mas, enfim, cara, e você fica... O que essa velha ganhou com isso? Tipo, nada. Essa velha não tinha nada a ver com essa história. É aquela fofoqueira mesmo. Cara, a velha viajou, foi lá na outra cidade pra tentar descobrir o negócio, descobriu que ela tinha uma filha, voltou, contou, fez o fuzuê danado pra demitir, sabe? E o que a velha ganhou com isso? Nada, é uma miserável de alma também, você não ganha nada, é só pra prejudicar o outro, sabe? E é um livro escrito há tanto tempo, e isso é tão atual, porque é tão humano isso, e então assim, me marcou demais essa história também, sabe? Recentemente, assim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, como que, sabe, assim, essa coisa mesmo da humanidade. E aí eu até vi um vídeo, já vou encerrar o vídeo que tá enorme, tem uma filósofa, Maria, eu não vou lembrar, Lúcia Maria Galvão, eu não lembro o nome das pessoas não, mas ela é bem famosinha aqui na internet, assim, é uma senhora já, fala muito sobre filosofia e tal, e tem um vídeo dela que é maravilhoso, e ela fala, né, ela faz uma comparação, por exemplo, entre um homem hoje, de 2024, dirigindo um carro, pensa no carro mais moderno que tem, aquele carro automático, que você, com inteligência artificial, que você aperta um botãozinho, o negócio faz todo, sabe? Um carro mais moderno que você pensar. Pensa num homem hoje dirigindo esse carro e compara com um homem de 600, 700 anos atrás dirigindo uma carroça. Sabe, qual a diferença? Se você parar pra pensar, o que evoluiu foi o meio ali, foi a tecnologia, foi o carro, né? Se você comparar um carro moderno hoje com uma carroça puxada por cavalos, você vai ver que houve uma evolução gigantesca de tecnologia, de tudo. Mas se você comparar o motorista, o homem de hoje, com aquele homem de 700 anos atrás, você vai ver que não existe tanta diferença, não houve evolução assim. Os dois ainda são humanos, eles ainda precisam suprir suas necessidades básicas, eles ainda sentem fome, sede, frio, medo, eles ainda procuram proteger a sua família, eles ainda se apaixonam, eles ainda ficam enciumados, eles ainda sentem raiva, eles ainda... tudo, sabe? Aquele homem de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, e os gregos lá antigos e o homem de hoje ainda sentem as mesmas coisas, as mesmas necessidades, você, sabe, se fere a sua honra, que não sei o quê, porque é humano. O humano, ele não muda, o que muda é o meio, o que muda é o ambiente, né? Se você comparar uma cidade hoje com uma cidade de 500 anos atrás, a diferença é gritante, né? Mas é uma diferença do meio. Se você reparar mesmo nas pessoas, não tem tanta diferença assim, porque o que é humano não muda. E, cara, esse livro aqui me fez pensar muito nisso, sabe? Assim, porque ele mostra muita coisa que, cara, é de hoje. É um livro tão antigo que parece que tá falando de uma pessoa que eu conheço, sabe? Assim, como eu falei, essas velhas fofoqueiras, toda a rua tem. Enfim, ai gente, o vídeo ficou enorme, mas esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês, essas leituras então que marcaram a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.